Senhora presidente democrática Tia Ju, um prazer aqui ser presidido por uma mulher combativa como Vossa Excelência. Obrigada, deputado. Deputadas e deputados, nós estamos discutindo 16 fundos. Alguns foram retirados, podem voltar. A pergunta é a seguinte: para que servem os fundos? Os fundos servem para garantir alguma atividade. Por exemplo, Fundo de Cultura, Fundo Estadual de Cultura. É uma lei nossa que tem, Tia Ju, 20 anos. Já existia a lei de incentivo à cultura, mas só que era a empresa que escolhia quem que ela ia beneficiar. O fundo é muito mais democrático, passa por um conselho, e uma lei complementa a outra, a lei de incentivo à cultura e a lei do Fundo Estadual de Cultura. O FECAM. Por que nós colocamos o FECAM na Constituição Estadual? Porque FECAM, o recurso do FECAM, Tia Ju, é para saneamento, meio ambiente, recuperação dos recursos hídricos, das florestas, da educação ambiental. Nós sabemos que o saneamento é a coisa mais importante que tem. Sem saneamento, Vossa Excelência é muito ligada às crianças. A primeira causa de mortalidade infantil são as chamadas doenças de veiculação hídrica, bem sabe o deputado Eliomar Coelho, que são as doenças causadas pela água contaminada. A gente está falando de diarreia infantil, hepatite. Então, deputada Renata Souza, Vossa Excelência, que é uma combativa e que mora em comunidade, sabe o que significa as crianças estarem brincando no meio das valas contaminadas. A saúde vai embora. Diarreia infantil, deputado Valdec, e hepatite. É a primeira causa de mortalidade infantil, as doenças de veiculação hídrica. Então, nós pusemos no FECAM, em 89, há exatos 30 anos. A deputada Renata Souza, numa dessas, nem estava ainda na escola, há 30 anos atrás. Estava no primeiro. Então, e nós colocamos com 20%. A governadora Rosinha Garotinho disse que tinha dificuldade de gastar os 20% e conseguiu, numa manobra aqui, passar para 5%, mas teve votação, a gente perdeu aqui em plenário. Não sei se o deputado Luiz Paulo já era deputado, perdeu junto comigo. Nós perdemos essa votação. Eu me lembro, vieram inclusive o pessoal de Barra e Jacarepaguá, o movimento de saneamento da Baixada, deputado doutor Serginho. Quando a gente perdeu essa votação, lá atrás, passar de 20 para 5, vieram os movimentos da Baixada, de Jacarepaguá, e nós perdemos emenda constitucional. Era a época governadora Rosinha. Bem, o passivo que tem para trás do FECAM é contrapartida de empréstimos federais que chegaram aqui. São TACs assinados com o Ministério Público para ampliar o saneamento em São Gonçalo, Baixada e Jacarepaguá, assinados. E o governo quer, através de uma lei ordinária, mudar o destino de algo que está definido pela Constituição. Eu chamo a atenção de um ponto, o deputado Valdec já chamou, mas eu chamo aqui. Eu nunca vi, nesses anos todos, que não são poucos, infelizmente são mais até do que o que eu gostaria que fossem, aqui no parlamento. Vejam lá, amigas deputadas, olha a primeira frase da justificativa do governador, é um primor, para essa PEC, dizer o seguinte: tendo em vista a existência da proposta de emenda à Constituição, que sugere isso, então podemos aprovar a lei estadual. Ou seja, até parece que apresentar uma emenda à Constituição, que não foi ainda apreciada, a gente não sabe se vai ser aprovada, rejeitada, modificada. A justificativa, deputada Renata,
é que ele apresentou uma PEC, como se apresentar uma PEC criasse um fato concreto. Apresentar uma PEC e nada, juridicamente, é o mesmo. É um projeto de intenções. Então, a justificativa é o seguinte: bom, realmente está na Constituição, eu não poderia modificar por lei. Mas como eu apresentei uma PEC, que é um desejo, isso já é forte o suficiente para dizer que a Constituição será alterada e, portanto, uma lei ordinária poderá mover. Eu pergunto, deputado Luiz Paulo, que é um estudioso, um veterano, se ele já viu. O deputado Luiz Paulo é um daqueles que estuda todos os projetos, vai N vezes à Justiça, ganhou e perdeu várias ações, mas ganhou várias. Muitas, inclusive, de governos tentando mudar leis por decretos. Essa você deve ter ganho várias. Eu pergunto, deputado Luiz Paulo, se Vossa Excelência, em vossa existência parlamentar, viu alguma vez uma mensagem de algum governador ou governadora cuja justificativa para mudar por lei uma emenda constitucional seja ter apresentado uma PEC, como se apresentar gerasse um direito jurídico líquido e certo. Eu quero dizer que eu até entendo, e no Colégio de Líderes, mais adiante, se for discutido percentual de uso, eu concordo, o deputado Luiz Paulo apresentou dados mostrando que mesmo com a Constituição atual, o que o governo de fato gasta com saneamento e meio ambiente é muito menos do que o que a Constituição diz. Está coberto de razão, deputado Luiz Paulo. Em alguma negociação mais adiante, nós garantindo que durante o regime seja efetivamente, obrigatoriamente, usado um percentual de 50% ou 60%, que na prática é muito maior do que o percentual atual. Eu quero dizer que eu participarei dessa discussão. Agora, a gente tem que ver, a gente está discutindo 16 fundos. A primeira discussão, deputado Chicão Bulhões, a primeira discussão é a seguinte: é razoável, aos 44 minutos do segundo tempo, um governador mandar 16 mensagens, mexendo em 16 fundos de ciência e tecnologia, cultura, bombeiros, polícia militar, aos 44 minutos do segundo tempo, 16 mensagens? Eu nunca vi uma coisa dessas. Eu, inclusive, sou autor ou coautor de 4 desses 16 fundos. Além do FECAM, o Fundo de Recursos Hídricos, que é uma lei nossa de 99, portanto tem 20 anos, a FAPERJ, que a gente criou na Constituição Estadual, da qual fui relator, e o Fundo Estadual de Cultura, também uma lei que tem 20 anos para ir. Eu acho que qualquer uma delas pode ser objeto de discussão, mas mexer em 16 aos 43 minutos do segundo tempo significa, por exemplo, no caso do saneamento e meio ambiente, além de ser algo estratégico, deputado Valdec Carneiro, para a saúde das pessoas, educação ambiental, mudança de comportamento, o próprio Ministério Público já se manifestou no caso dos TACs do passado, que o governo estadual firmou, dizendo que o que tem de trás do FECAM seria usado, sim, para ampliar as redes de saneamento de Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belfor Roxo, Jacarepaguá. Foi assinado isso. Então, o governador quer tirar os fundos do fundo. Tem cheque sem fundos e tem fundo sem fundos. Deputado Valdec, é uma expressão nova. Tem o cheque sem fundo e tem o fundo sem fundo. Depois que o deputado Luiz Paulo acabar de comer o seu salgadinho, terá sua intervenção garantida aqui na minha fala. Pode comer com tranquilidade. Não, sem problema. Quer fazer agora? Tem direito. Deputado Carlos Mink, ontem, na reunião da cultura, que o deputado Valdec esteve presente,
Eu coloquei, inclusive, que o senhor era autor da primeira legislação. Primeira legislação é de 92. Depois tem uma segunda de 98. Não, Vossa Excelência está confundindo duas leis diferentes. Pois tem a lei duas. do incentivo à cultura De e a lei do Fundo Estadual de Cultura. O Fundo Estadual de Cultura... 98. 99. 98. Foi? 98, pode 98, ser. tenho Pode certeza. ser. 98. A outra que é de 92, que a gente modificou. Que criou um sistema de cultura. Isso. Mas não criou o fundo, foi criado por Vossa Excelência num projeto autorizativo de 98. Isso. Sancionado pelo então governador Marcelo Alencar. Vossa Excelência era vice-governador. Está escrito no projeto. Mas o que eu queria dizer, deputado Carlos, é que o governo, e é nesse tema e sobre todos os temas, o governo não tem nenhuma estratégia. Porque, veja, Vossa Excelência, há 4 anos atrás, o Congresso Nacional aprovou a DRU, desvinculação de recursos na União, e estendeu para os estados e municípios. Sabe, Vossa Excelência, que a DRU é 30%. E o governo tenta sempre, no passado e esse, implementar duplo decreto e a gente derruba na justiça. É verdade. Então, se ele manda uma emenda constitucional, botando na Constituição do Estado, que está na Constituição Federal, ele pode remanejar 30% de qualquer fundo. 2. A Lei 4.320/64 permite o contingenciamento. Então, ele pode contingenciar qualquer fundo. E 3, esta casa e todas as outras permitem remanejamento de 20% sobre o valor total do orçamento, que dá 14 bilhões. Então, na verdade, o governo tem instrumentos para destruir qualquer proposta de vinculação. Então, eu acho que a gente também tem que aproveitar essa oportunidade para amarrar limites. Tornar mandatória. Limites, quer seja para o contingenciamento, quer seja limites para o remanejamento. É porque razoável. senão a gente fica resistindo de um lado e toma 200 bolas nas costas do outro. Isso. Para concluir, deputado. Para concluir, deputada Tia Ju, e sempre grato pela sua compreensão, não me estenderei. Eu acho, amigos e amigas aqui do Parlamento, que resistir é preciso e é necessário. O produto da resistência das deputadas e dos deputados já levou o governo a retirar alguns dos fundos dessa lista. E eu levantava a ideia de que há cheques sem fundo e fundos sem fundo. Então, ao tirar os fundos do fundo, esses fundos vão ficar como se fossem estelionatários. Quer dizer, um tem que ajudar a ciência e tecnologia, o outro tem que ajudar a cultura, o outro tem que ajudar o saneamento, mas, na verdade, ao tirar os fundos desses, você, como vai ajudar, no caso da polícia, dos fundos ligados à polícia civil, à polícia militar? Então, eu acho que se nós já conseguimos esse recuo nesses pontos, nos outros, eu acho que a gente deve continuar numa linha de resistência. Resistência não significa uma coisa cega, tudo ou nada, até porque a gente reconhece, nós da oposição, reconhecemos que o Estado está numa crise. E nós da oposição, como falou o deputado Luiz Paulo, também reconhecemos que uma parte desses fundos, na verdade, tem uma vida real fictícia, porque eles não são de fato aplicados naquilo que a lei diz. A gente vai ter oportunidade de discutir as nossas emendas no Colégio de Líderes. Esse e sempre foi um bom caminho. O Colégio de Líderes é um espaço democrático, efetivo, e nós sempre respeitamos todas as decisões do Colégio de Líderes. Então, termino dizendo, vamos seguir resistindo
até para fazer uma boa negociação responsável e firme no Colégio de Líderes. Obrigada, deputada presidente Tia Ju.